É. Mas eu dizia, eu tinha que ir ao Rio de Janeiro também por outro motivo, não só para esse encontro com o Plínio Salgado, Leandro Sobrinho, o Bion de Mello, para o lançamento nacional do movimento trabalhista, mas também porque eu tinha o Collor, o ministro do Trabalho, brigara com o Getúlio e o Getúlio nomeara Salgado Filho, o novo ministro do Trabalho, que foi o segundo ministro do Trabalho, o senador Salgado Filho, também gaúcho. E o Salgado Filho me convidou para o gabinete dele para colaborar na reforma da legislação sindical que eu tinha criticado. Então eu embarquei para o Rio, para o gabinete do Salgado Filho. E eu estou no gabinete do Salgado Filho, colaborando na reforma da legislação que eu havia criticado, quando estoura a Revolução de São Paulo. E eu largo o gabinete, Salgado Filho, e venho ao Nordeste, não mandado como vem no jornal, no diário esse diário que está sendo publicado, do Getúlio Vargas. Ele diz que eu vinha, ele fala a meu respeito, diz que eu vinha ao Nordeste a mandado de São Paulo, dos revolucionários. Não tive nenhum contato com os revolucionários de São Paulo. Ele foi mal informado. Eu vim porque eu já não tinha aderido à Revolução de 30, não era aquela revolução que era a democracia. Lembre-se que dizia, faça o político mineiro. Foi uma revolução promovida por uma elite política para se salvar diante da revolta generalizada que já existia no Brasil naquele tempo, inclusive com os golpes militares ali, os tenentes e Juarez Távora e Eduardo Gomes, etc. Quer dizer, o Brasil estava num período, o tenentismo estava vivendo um período crítico, porque o povo já não tolerava mais a podridão a que havia descido a política brasileira. O oligarquismo político dominante naquele tempo. Tanto que o Antônio Carlos Mineiro dizia, façamos a revolução antes que o povo a faça. Olha aí. E, portanto, essa revolução de 30 não era a revolução com a qual eu poderia sonhar, verdadeiramente democrática. Tanto assim que o que é que se implantou? Uma ditadura de 15 anos. Aí a Revolução de 30. A Revolução Democrática, que ficou nas mãos do continuismo caudilista do Rio Grande do Sul. Não nos esqueçamos que quando foi proclamada a República, lá no Rio Grande do Sul, o líder republicano era Júlio de Castilhos. E Júlio de Castilhos era um positivista, um fanático da doutrina de Augusto Conte. E o positivismo pregava o quê? A ditadura sociológica. Tanto assim que a Constituição que o Júlio de Castilhos implantou no Rio Grande era completamente diferente de todas as constituições dos Estados brasileiros. Sui generis. E o que existia no Rio Grande do Sul era uma verdadeira ditadura. Continuista. Era o caudilismo platino oficializado. Tanto assim que o sangue correu muitos anos no Rio Grande do Sul. Os liberais, os verdadeiramente democratas, reagindo contra essa ditadura continuista imposta pelo Júlio de Castilho e continuado depois com a morte dele pelo Borges Medeiros, 25 anos ditador do Rio Grande do Sul. E quando vem o representante do Rio Grande do Sul para o governo brasileiro, o senador... Ora, meu Deus, o nome dele, que foi quem dominou o governo, Marechal da Fonseca, e mandou isso mesmo, mandou ressurgir as oligarquias que tinham sido derrubadas pelo Lauro Sodré no Pará, pelo Dantas Barreto em Pernambuco, e o movimento rabelista, do qual minha família tomou parte aqui no Ceará. E o Ceará foi invadido pelos bandidos, pela jagunçada do Fórum Bartoleu, armada pelo Ministério da Guerra, esse escândalo horroroso. Graças a
a doutrina continuista, caudilista do Rio Grande do Sul que estava dominando o Brasil. Pois bem, por isso, com essa revolução, eu apoiei a Revolução Constitucionalista por causa dessas minhas ideias, e não porque São Paulo tivesse. Não tive contato nenhum com esse pessoal de São Paulo, de maneira nenhuma. O Getúlio Vargas foi mal informado, completamente desinformado no que ele escreveu no seu diário. E vim levantar o Nordeste. Precisando estar em contato com o Juraci Magalhães, meu colega de escola militar, com o Landry Salles do Piauí, com meu colega e o Cavalcante de Pernambuco, que não era meu colega civil, mas muito meu amigo, etc. Todos eles tinham gostado, aplaudido meu movimento trabalhista, etc. Mas eles estavam, de tal maneira, vinculados à ditadura, ao Getúlio, que de maneira nenhuma aceitaram. E, além disso, o Nordeste está vivendo 3 anos de seca. De maneira que o levante do Nordeste se tornou impossível para apoiar a Revolução de São Paulo. Em consequência, eles me denunciaram, eu fui preso, reformado administrativamente, dizia o decreto como perigoso à ordem política e social, e preso, fiquei preso com os outros da Revolução de São Paulo a bordo do navio Pedro I, que estava em obras, em concerto na Baía de Guanabara. Passado um mês, mais ou menos, terminado definitivamente a Revolução, todo mundo preso, inclusive o general Klinger, que tinha sido um dos chefes militares da Revolução, eles separaram, os menos perigosos mandaram para a penitenciária da Ilha Grande, e os mais perigosos exilados para Portugal. Eu fui considerado dos mais perigosos, devido ao meu movimento trabalhista, fui exilado para Portugal. E dessas coisas que eu costumo repetir o verso de Castro Alves, o nosso grande poeta, por uma fatalidade dessas que descem do além. A minha ida a Portugal foi uma coisa extraordinária, valeu de uma maneira extraordinária para a minha vida, porque eu me meti passando fome, socorrido apenas com o dinheiro que a Associação Comercial nos mandava às vezes, não existiam associações de proteção aos exilados naquele tempo. Eu fui morar lá junto do Arquivo Histórico Colonial para não ter que pagar bonde, porque eu não tinha dinheiro para pagar tanto bonde, vivendo, portanto, numa pobreza muito grande. Entrava com os funcionários, saía com os funcionários, e copiando documentos sobre a vida, procurei ver se teriam existido corporações de ofício na colônia, que seriam as raízes históricas do trabalhismo no Brasil. Não. Apesar do que o Capistrano tinha dito que não tinha existido, meu conterrâneo e amigo de família de Maranguape, mas eu tentei, pode ser que ele não tivesse tido a oportunidade de ver essa documentação extraordinária que eu posso ter agora nas mãos aqui no Arquivo Histórico Colonial. Mas realmente não existiram corporações de ofício no Brasil, se bem que tenham existido em Portugal. Mas nessa pesquisa me foi revelado um aspecto extraordinário da vida colonial brasileira, raramente estudado, pouquíssimo, quase nunca estudado. A história monetária do Brasil colonial, a vida econômica da moeda, a moeda no Brasil colonial. Ora, pouca gente sabe, a revolução que o ouro do Brasil e a prata do Peru promoveram no mundo, na Europa, desenvolvendo as navegações e descobertas e auxiliando o movimento da burguesia que começava a surgir na Europa, nos pequenos feudos, libertando-se dos senhores feudais, nas pequenas cidades. Na Europa, onde as moedas eram raras, de repente começa a chegar um caudal de moedas de ouro através de Portugal e um caudal de moedas de prata através da Espanha. Veja que revolução extraordinária aconteceu na vida da Europa.
Mas as descobertas das minas de ouro do Brasil só foi lá para começo do século XVIII. Antes, muita gente ignora isso. Eram as moedas de prata, em grande parte, eram as moedas de prata do Peru que desciam em navios, o Rio da Prata, o Rio Paraguai, depois o Rio da Prata, e subiu no litoral brasileiro, que chegavam aqui, eram remarcadas. A economia brasileira, em grande parte, antes das explorações das minas de ouro, em grande parte viveu graças às moedas peruanas. Eram os peroleiros que traziam. Por quê? Porque aquela riqueza extraordinária de Lima de Peru, com a exploração das minas de prata, criando muita gente rica e muito emprego, etc. E imóveis, e casas, e confortos, e roupas para essa gente toda. Para sair pelo caminho através dos Andes, através dos precipícios dos Andes, para chegar por caminhos tortuosos até a Venezuela, para tomar os barcos espanhóis, era uma caminhada muito grande. Era muito mais prático e muito mais fácil descer o rio, chegar ao Rio da Prata e subir aqui na costa do litoral brasileiro e fazer suas compras em São Vicente, no Rio de Janeiro e às vezes até na Bahia. Então começou esse comércio tomou um vulto muito grande e as moedas de prata que eles traziam é que praticamente dominaram a vida monetária da colônia em grande parte, até surgirem as nossas minas de ouro e as moedas de ouro. Tudo isso e esse impacto extraordinário do ouro e da prata, do ouro do Brasil e da prata do Peru, na vida econômica da Europa e, em consequência, do mundo, que a Europa estava devassando, descobrindo e dominando, teve um aspecto extraordinário. E quem é que se aproveitou muito disso também? Os judeus tinham sido expulsos de Portugal e da Espanha, depois da reconquista pelos cristãos do domínio árabe, e criaram colônias ali e acolá. Então chegavam moeda de prata ou moeda de ouro numa cidade da França, numa cidade da Itália, e ninguém conhecia o valor dessa moeda em relação à moeda local ou à economia local. Mas aqueles judeus tinham contato com suas coloniazinhas, estavam expulsos pela Europa toda, e uns se comunicavam com os outros. Tomaram uma força extraordinária, dominando em grande parte esse movimento monetário que estava revolucionando a vida econômica europeia. Acabaram aproveitando a independência dos Países Baixos, com o protestantismo, o calvinismo, criando o Banco de Amsterdã. Poderoso Banco de Amsterdã, da onde saiu a segunda, depois do Adam Smith, a segunda obra de economia de um funcionário do Banco de Amsterdã. E o que é que acabou fazendo esse Banco de Amsterdã? Pouca gente sabe disso e fala nisso. Criou a Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais, se nós estamos financiando as navegações descobertas, porque é a desorganização da coroa, e tanto espanhola como portuguesa, e gente que não conhecia de economia nada, de maneira que aquele ouro se esvaía por ali e por lá. E os judeus é que controlavam aquilo quase tudo. Então, por incrível que pareça, ainda era o Banco de Amsterdã que financiava, às vezes, os equipamentos e as construções de navios para as navegações portuguesas e espanholas. Pois bem, eles então, em vez de nós financiar, vamos nós próprios fazermos isso. Então vem o primeiro episódio do capitalismo internacional, promovido pelo Banco de Amsterdã, através da Companhia das Índias Ocidentais. A conquista do Nordeste brasileiro. Contrata-se uma grande figura, Maurício de Nassau, para, de certa maneira, explicar, justificar, intelectualmente, moralmente. Lá vem a conquista do Nordeste, que nos levou quantos anos para ser reconquistado. Foi o primeiro
primeiro episódio do capitalismo internacional. Não se fala isso nos livros de história do Brasil. Pois bem, resultado, com tanta documentação que eu colhi, eu publiquei durante 6 meses, todo domingo, o suplemento literário do Jornal do Comércio, eu enchia uma folha inteira com documentação inédita que eu tinha copiado em Portugal. Mas a parte mais importante que eu conservava era sobre a vida monetária do Brasil colonial. A verdadeira história da economia brasileira, porque não se sabe a economia brasileira, não se pode compreender a economia brasileira colonial sem conhecer o seu aspecto monetário, a sua vida monetária, que definiu essa economia. Houve, em 1938, 1936, com apoio do governo paulista, a Associação Brasileira de Numismática promove o Congresso Nacional, o primeiro Congresso Brasileiro de Numismática em São Paulo. E eu apresento o meu livro, Projeto História Monetária do Brasil Colonial. A repercussão foi enorme, foi uma bomba, por assim dizer, um assunto novo e tratado em tal profundidade, com tal documentação. Então o entusiasmo cresceu muito grande e aqueles companheiros, historiadores, numismatas, quiseram publicar o livro. Mas a editora naquele tempo, para um assunto tão especializado, é difícil. Então reunimos um grupo e financiamos a edição, a impressão de 400 exemplares, que foram distribuídos pelos que haviam contribuído para a edição, para a impressão do livro e para enviar a historiadores portugueses e brasileiros, etc. Sobraram, parece que uns 15 exemplares, que nós pusemos à venda numa livraria no Rio de Janeiro. E logo sumiram. Hoje o livro é uma extrema raridade e encontra-se na seção de assuntos, na seção secreta, na seção reservada de obras raras, na biblioteca do Ministério da Fazenda. Agora, em 1943, eu sou designado para a Comissão Militar Brasil e Estados Unidos durante a guerra, em Washington, e lá vou à Biblioteca do Congresso, conheci a Biblioteca do Congresso, que é reconhecida como a mais bem organizada do mundo, não a maior, mas a bem organizada do mundo. E depois de visitar a biblioteca, na saída, me permito dizer a expressão, me deu uma doidice. Ele disse que essa biblioteca não escapa nada, será? Fui ao balcão e pedi. Severino Sombra, História Monetária do Brasil Colonial, Rio de Janeiro, 1938. Minutos depois, estava com o livro em cima da mesa. Quer dizer, daqueles 15 exemplares postos à venda na livraria do Rio de Janeiro, a embaixada americana, que nesse tempo era no Rio de Janeiro, através do seu adido cultural, de representante, tinha adquirido o livro e a Biblioteca do Congresso possuía. Agora, o lado pior. Em 1945, eu volto dos Estados Unidos e vou à Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, eu tinha, quando foi editado o livro, quando foi impresso o livro, de acordo com a legislação vigente, eu mandei 3 exemplares para a Biblioteca Nacional, em 1938. Pois em 1945, depois de ter visto o livro da Biblioteca do Congresso, em Washington, chego no Rio de Janeiro e vou à Biblioteca Nacional. Peço o livro, não tinha. Não sei se hoje ele tornou a reaparecer lá, ou se já tinha desaparecido definitivamente. É um dos aspectos do... Bom, e com aquela pobreza em que eu estava, morando ao lado do Arquivo Histórico Colonial, para não gastar dinheiro em bonde, nem transporte, nem nada, a única viagem que eu pude fazer foi a Coimbra. Conhecer a secular Universidade de Coimbra, que já completou mais de 700 anos, e aonde estudaram as grandes figuras do Império.
e depois eu estive em Coimbra já outras vezes, mas naquela ocasião, em 33 já, aquela cidadezinha pequena, ainda com remanescentes dos tempos romanos, e toda a cidade gravitando em torno da universidade. É preciso lembrar o seguinte, que a Renascença, o movimento intelectual da Renascença, teve muito pouca importância na Espanha e em Portugal. Aquelas universidades todas que se criaram na França, na Itália, na Alemanha, por aqueles lados. Em Portugal criou-se Coimbra, e assim mesmo meio jogado de lado. A universidade, ora estava em Lisboa, ora estava em Coimbra, ficou para lá, para cá, e sempre tido assim com uma coisa meio secundária. Afinal de contas, acabou ficando em Coimbra. Por causa da peste também que deu em Lisboa. E eu fui visitar e ver a cidade toda gravitando em torno da universidade. E me veio aquele sonho de um dia fazer a Coimbra brasileira. Também uma cidade histórica, quieta, sossegada, que toda a sua vida pudesse gravitar também em torno da universidade. E é o que eu estou fazendo há 30 anos na histórica cidade de Vassouras, no estado do Rio, na região sul-fluminense. A cidade de Vassouras era chamada Cidade dos Barões no tempo do Império. A cultura cafeeira, as grandes, históricas fazendas de café, tinham como capital Vassouras. Aqueles grandes fazendeiros do café, enriquecidos, se tornaram barões. Muitos deles foram ministros, deputados, senadores. Conseguiram, com o prestígio que tinham, conseguiram retardar ao máximo a abolição da escravatura. Quando São Paulo viu que era muito difícil continuar a impedir a abolição, com um grande movimento, principalmente desencadeado pelas poesias de Castro Alves, os paulistas começaram a trazer os italianos e mais italianos para as suas fazendas de café. E quando veio a abolição da escravatura, as fazendas de Vassouras e toda aquela região sul-fluminense esvaziaram-se. E aquela região caiu na pobreza, no abandono. E aquela escravaria, muitos e muitos deles vieram para o Rio de Janeiro. Começou a existência das favelas nos morros cariocas. Uma coisa liga a outra. E depois, a cidade empobrecida, sem indústria nenhuma. E foi uma das coisas que me atraiu, porque não tem uma chaminé poluindo o ar em Vassouras. Um clima excelente, uma altitude média de 400, 500 metros, um excelente clima, cidade quieta. Depois ainda existia o trem, e então aqueles doces e bolinhos de queijo, aquelas coisas de Vassoura eram vendidas, ainda ia-se a Vassoura por causa dessas suas gludices. Também o trem acabou, o Juarez acabou com a estrada de ferro que passava em Vassouras. Então a cidade morreu. Quando eu cheguei a Vassouras, a brincadeira era que se dizia, que o comentário era: visite Vassouras antes que ela acabe. Que realmente a cidade estava morta, parada. E eu vi aqueles palacetes, aquelas coisas extraordinárias, falei que está aqui o lugar. Foi por acaso que eu vim conhecer Vassouras. E me encantei com a cidade, com as condições muito peculiares da cidade, que não estava sendo dominada por indústria nenhuma. Eram aquelas fazendas de café afastadas, etc. De maneira que podia se fazer a Coimbra brasileira, uma cidade gravitando em torno da cidade. Criar realmente uma autêntica cidade. Porque hoje o estudante, nas grandes cidades, perde um terço do tempo, no mínimo um terço do tempo em transporte. Eu via meus parentes que saiu da Tijuca, do Leblon, de Copacabana, para o Fundão, para a universidade no Fundão, só atravessar a Avenida Brasil,
que era a rodovia mais transitada em nosso país, levava tempos enormes. De maneira que não, numa cidade pequena não se perde tempo de transporte. Então o ensino, o rendimento do ensino pode ser muito melhor, o ensino mais rigoroso, pode fazer uma obra séria, uma obra intelectual séria. E não apenas criar faculdades para dar diplomas, não! Criar uma nova mentalidade. Porque quando eu fui para lá, começaram a ter já repercussão no Brasil, muito pouca ainda, infelizmente, da revolução científica e tecnológica. Este é que é o ponto-chave. E que muita gente no Brasil, inclusive com responsabilidades políticas, ainda não tomou a devida consciência. Estamos vivendo uma hora raríssima na história da humanidade. A revolução científica e tecnológica que explodiu no começo desse século está vivendo num ritmo tão acelerado que a sociedade está mudando dia a dia. Os equipamentos novos, o fax, o telefone celular, quantas coisas novas estão todo dia surgindo e surgindo cada vez mais. A medicina está mudando muito, a engenharia mudando muito. Com o projeto Genoma, então, a medicina vai ser outra. Quer dizer, a sociedade brasileira, a própria vida humana está mudando. O século que vem aí vai ser uma vida social, econômica, política completamente diferente dessa que nós estamos vivendo. E as nações que não se integrarem nessa revolução científica e tecnológica vão ficar marginalizadas. Como o Brasil já é marginalizado há séculos, continuará ainda cada vez mais marginalizado. Então é preciso preparar elites brasileiras através do ensino de nível superior, competente, capaz, para se integrar, o Brasil se integrar na revolução científica e tecnológica, não ficar um país marginalizado. E é esta obra que eu estou procurando realizar nessa minha cidade universitária de Vassouras. Criar realmente, não curso aprenda para fornecer diplomas, de faculdade de fim de semana, não! Um estudo sério, rigoroso, bem conduzido, com essa perspectiva de uma mudança mundial, a globalização. O mundo passa a ser uma aldeia. Antigamente, o que é que se sabia, os meus avós, os nossos avós, os nossos pais, o que é que sabiam do que se passava na China, no Japão, na Ásia, na África? Hoje você liga à noite a televisão, está acompanhando tudo que se passou no mundo. Quer dizer, nós estamos convivendo. A humanidade passou a conviver realmente. As fronteiras culturais, nacionais, vão se apagando aos poucos para uma convivência internacional, uma vida planetária. Quer dizer, o mundo está mudando e esta mudança está chegando a todos os setores da vida econômica, política, social, moral e até religiosa. E é para este mundo novo do século XXI que nós devemos fazer uma revolução educacional, mudando o ensino, preparando o ensino, predispondo o ensino para esse mundo novo que vem aí. E, sobretudo, criando cursos superiores, porque a desgraça nossa é esta. Veja o que diz as estatísticas oficiais. 70% dos eleitores brasileiros são analfabetos ou semi-analfabetos. Apenas 5% dos eleitores brasileiros têm curso superior. Ora, a democracia é o regime do debate, da troca de ideias. Debate, troca de ideias com analfabetos e semi-analfabetos, coitadinhos. Ignorantes, obrigados a vender o seu voto, fazendo das eleições brasileiras um verdadeiro leilão, por causa da sua miséria, trocando seus votos por um par de tênis, por uns tijolos para os barracos. Essa é a democracia brasileira que nós estamos vivendo. E esta é a revolução educacional com a criação de cursos superiores, que realmente arranque o Brasil dessa situação vergonhosa de ser o pior país do mundo em distribuição de renda, com as injustiças sociais tremendas, revoltantes, que aí estão em consequência disso. Fazer a revolução do conhecimento que está ocorrendo no mundo, ocorrer também no Brasil, para que o Brasil realmente dê a sua palavra
participe realmente da história da humanidade com uma nova mensagem, com uma colaboração que marque a sua passagem na história. É a minha obra. Muito obrigado, General.